Já ouviu? iFood? Então foi eu que Sim. fiz. A voz é minha também, minha e de Evandro Gracelli. iFood. Essa do iFood, ela tem uma coisa, se você for pensar, ela tem uma coisa meio operesca. iFood. Sim. Então tem essa coisa da culinária italiana que tá E muito ela termina presente no alta Brasil também, e né? tal. O famoso acaba pra cima. É isso aí, ela acaba pra cima, né? Eu sofri muito com isso, sabia? Ah, é? Acaba pra cima, porque todo cliente fala, pô, mas a gente quer que acaba pra cima. Isso, né? O cara quer sentir. Eu tô pedindo um iFood. Não tô pedindo iFood. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Plateia. Olha só. No palco do Tia, Jezim. Não estão debaixo d'água, né? Depois Não. dessa chuva toda que deu hoje. Olha, vou te dizer, Floripa tá, acho que é a capital mais chuvosa do Brasil nesses últimos Não, mas tempos. é um período antes de chegar o verão. É normal dar um período de chuva assim, né? Floripa, né? Hoje tá bomba d'água o tempo todo. É, mas tudo bem, né? Tranquilo. Mas a chuvinha, né? Uma chuvinha tá dessa aqui, né? é bom pra gente ouvir, escutar, produzir um podcast, né, Ferrari? Vim visitar o jazzinho, né? Tomar um Isso. drink, fazer Escutar um um lanchinho, jazz. escutar um jazz. Nesse baita ambiente aqui que é o nosso parceiro. Inclusive, hoje trocamos já uma ideia com o Chuchu, né? Uhum. Baita papo com ele também. Jimmy, quem é o nosso convidado especial de hoje? Hoje nós estamos recebendo aqui Álvaro Fernando, ele é especialista em comunicação, compositor de trilhas sonoras, premiado internacionalmente e palestrante. Ele tem um estilo de vida nômade, anda pelo mundo falando sobre comunicação, sobre persuasão e ensinando as pessoas a usufruir do máximo potencial de tudo isso. Álvaro, seja muito bem-vindo. Oh, uma honra para mim, uma alegria estar aqui, muito obrigado. Eu sou, inclusive, uma pessoa que assiste o programa. Opa. Que legal, ficamos Então, muito estou felizes. aqui conversando com personagens, né, do meu imaginário. Que bom, que legal, que ótimo poder te receber aqui, ainda mais você com a história de vida que tem, né? É um prazer pra gente poder compartilhar com a galera que nos acompanha Obrigado. esse tipo de inspiração. A gente quer saber, você não é daqui de Floripa, não nasceu aqui de Floripa. Sou de São Paulo. É de São Paulo. Você nasceu lá e viveu a vida toda lá. Até eu tinha uma pergunta para fazer para vocês, assim, aqui chove um pouco, né? Pois é, chove. Mas não é comum, tá? É que a gente tá num período atípico. Talvez você tenha dado sorte de enfrentar A gente sempre culpa a laninha, né? Laninha. Quando dá laninha, o negócio complica aqui. Que lá quando aquece a água do Pacífico, ali, aquela região ali, quando no Equador fica mais quente, parece que traz mais umidade pro sul. Aí deve estar bem quente lá. Deve estar pra caramba. Tá pegando fogo. Eu sou teu conterrâneo, nasci em São Paulo também, mas vim pra cá bem novo, então eu já tenho passaporte manezinho. Isso é muito bom, viu? Eu espero adquirir o meu. Eu ainda tô 1 ano, deve demorar bastante para conseguir um, viu? Como é que começa a tua trajetória lá em São Paulo? Você já vislumbrava ir pro mundo da comunicação? Sempre foi comunicador? Não, o negócio era música, né? O negócio é? era música. Chegou a época da faculdade, fiz faculdade de Direito, me formei na USP. Caramba. Mas a música... Trabalhou? É o Largo São Francisco, Trabalhou né? com direito? Não trabalhei com direito, mas me formei. Me formei no Largo de São Francisco, mas a música falou mais alto, montei um estúdio de som. Mas o que era? Tipo, adolescente fazendo uma banda com os amigos? Como é que era? No começo sim, né? Depois toquei com Chico Buarque. É mesmo, com cara? gente mais conhecida. Fiz turnê nos Estados Unidos, na Europa, viajei bastante Que aí. legal, cara. E compus mais de 3.000 comerciais, que vocês devem conhecer vários deles. Todo mundo conhece algumas músicas, pelo menos alguma música minha conhece. E minha voz também. Vocês conhecem minha voz da televisão, não? Sim. Mas é difícil de mapear uma coisa com a outra, né? A gente, quando vê uma chamada comercial, a gente não associa com uma pessoa, né? Isso é uma coisa tão diferente. Não é. Uma vez eu conheci o Lombardi, sabe quem é o Lombardi? Pois é, né? O Lombardi não dá nem pra imaginar a pessoa, como é que ele é. Isso o Lombardi fez parte da minha vida inteira, né, Lombardi? Eu conheci, daí chegou uma hora e ele falou, eu sou o Lombardi. O Lombardi existe. Lombardi, cara. É você, Lombardi. E você, enfim, começou na música, e imagino que a música tenha te dado uma experiência de vida, assim, absurda, né? Do ponto de vista de arte, de conhecer lugares. Sim, né? Tem duas vertentes importantes aí na minha jornada. A de músico, instrumentista, que eu comecei como baterista, acompanhando cantores e tocando, e mais tarde como compositor de trilhas sonoras. Né? Daí é um universo diferente, porque a gente fica dentro de estúdio. São 30 anos dentro de estúdio. Então, vamos dizer, um casamento mesmo daquele período integral com a música. Uhum. Mas não tem a parte do show, de chegar e ficar interagindo com o público? Tem. São duas áreas, né, Fabio? Quando a gente está muito envolvido, que nem eu fiquei com trilha sonora, se você não consegue mais viajar fazendo shows, porque você tem muito compromisso nos estúdios, né? Eu compus para todos os maiores anunciantes do Brasil.
que são todas as marcas mais conhecidas de banco, cartão de crédito, refrigerante, automóvel, cosmético, produto de limpeza, farmacêutico, quase todos que você disser, eu vou te falar, eu já fiz uma música alguma pra coisa. eles, né? Mas como é que entrou essa fase que é comercial, digamos, da música, do som? Foi primeiro a música em si, pô, Entretenimento. Conheci estúdio, pô, que legal estúdio, né? E daí eu tenho um irmão mais velho, que é o Caco, ele foi pra Califórnia, se formou engenheiro de som, voltou, falou, vamos fazer um estúdio. E daí, nessa hora, eu falei, bom, então minha vida vai ser na música mesmo, e dali não saí nunca mais. Sim, mas a ideia era produzir música, não comercial, entretenimento. Trilhas sonoras. Já era fazer trilhas sonoras. Nosso negócio sempre foi a trilha sonora. De cinema, de teatro, e daí o que acontece na vida da gente, né? Tem algumas coisas que a gente tem como objetivo e de repente a gente encontra, vamos dizer, alguns caminhos que a gente poderia chamar até de atalhos, né? Às vezes você quer fazer uma coisa e fala, por que você não faz isso aqui? Às vezes isso aqui vai se tornando o caminho principal, né? Quando você vê, o tempo passou, você fala, olha o que aconteceu, eu vim para cá. Isso é uma coisa interessante que eu estou escrevendo justamente sobre isso. O meu próximo livro, ele chama Protagonismo, que trata sobre essa questão de tomar o leme do barco, as rédeas da própria vida. Isso, na mão. E como que isso funciona, né? Então a música, ela foi para mim esse barco que você ia guiando, ia uma hora para um lado, outra hora para o outro, mas a música era o motor, a música era a gasolina. E a música já era o prazer, né? Então você não tinha um objetivo, vou alcançar um resultado. Não, eu quero fazer música, eu quero ficar dentro do estúdio. E a parte de trilha sonora, o que é outra trilha sonora? Produzir, digamos, para um filme, uma novela, uma coisa assim, tem que produzir um conjunto de músicas? Como é que funciona isso? O que eu mais fiz foi comercial de televisão e rádio. Eu sei, mas nessa fase inicial, a tua ideia era nessa direção já ser mais comercial? É muito legal essa parte. Então, quando eu tomei o contato com o primeiro comercial grande que eu fiz... Já pelo estúdio teu e do irmão, já juntos? pelo estúdio. Pelo VU que chamava. VU. Eu me apaixonei e falei, isso aqui que eu vou fazer. E o que era? Conta pra gente um pouquinho disso aí. O que era o primeiro comercial? A primeira coisa assim, fazer uma chamada? O que era? Não, era a trilha sonora do Ford Del Rey. Caramba, cara. Faz tempo. Eu não ia contar, né? Ele falou, não, mas o que era? Eu era uma coisa, né? Era um comercial, era um negócio, mas o que era? Era o Ford Del Rey, pronto. E como é que era? Era a trilha sonora pro comercial de lançamento, pra divulgar o carro? Comercial de televisão, 30 segundos. E qual era a parte que vocês faziam? Só a trilha sonora ou era o planejamento como um todo? Não, só a música. Então Quer dizer, só, né? Você tem ali a agência, o cliente, departamento de marketing da empresa. Chega lá o Nizanguanais com uma campanha, o Washington Oliveto fala, ó... Fiz algumas tanto para um quanto para outro. Nós estamos atendendo essa conta aqui, a gente tem que fazer esse é o briefing. E aí você tem uma equipe trabalhando e você vai fazer parte da equipe. Uma pessoa muito importante dessa equipe é a pessoa da produtora de cinema, que faz a imagem que você vai fazer a trilha. Então você atende a agência e produtora de cinema. Então eles pegam, por exemplo, vai lá a empresa, por exemplo, como no caso do Del Rey. Ford foi lá, levou o carro... Vamos esquecer o Del Rey. iFood. O iFood. Vamos falar do iFood, que a galera tá mais conectada no iFood. Mas Del Rey é legal. Você já ouviu aquela musiquinha? iFood. O Del Rey. Já ouviu? iFood. Então foi eu que fiz. Tá vendo? Show de bola. E a voz é tua? A voz é minha também. Minha e de Evandro Gracelli. iFood. Pois mas e como é que faz? Tem uma manipulação para não ficar mais agudo, menos agudo? Como é que... Não tem manipulação. Tem equalização, gravação, mas ali a gente não usou nenhum efeito especial. Eu fico imaginando que tem que fabricar uma linguagem, aí faz uma manipulação, não sei o quê. Não, o que tem é que uma assinatura desse porte, a gente faz várias assinaturas para escolher uma, né? Você não chega e fala, olha, a assinatura que é essa. Você faz várias assinaturas, várias opções. Isso é uma joia sonora? Isso é, sem dúvida, uma joia sonora. Hoje é considerada a assinatura musical mais conhecida do país. Caramba, sério? Então, não, com certeza é muito conhecida, mas eu imaginei que pudesse ser a mais conhecida. Mas se eu fizer algumas aqui, vocês vamos lá. Se eu fizer assim para vocês. Ó. Guaraná Antártica, esse é o sabor. Eparema, nova embalagem, novos sabores. Chegou sem parar o novo chocolate da Nestlé. iFood, baixou, pediu, comeu. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá vendo? Caramba, lembrei de todos, gabarito. Legal, cara, que massa isso. No caso do iFood, como que vocês chegaram na ideia de fazer o iFood?
Como é que foi esse raciocínio? Porque isso foi uma deliberação, imagino, de vocês lá em estúdio, de... Aí, se a gente for falar musicalmente, a gente tem 2 notas só, é 1 segundo que a Uhum. gente tem, né? Então a gente tem uma nota e a conclusão imediata, né? Então faz pam, pam. É a música mais curta do mundo. Sim, Né? Mas mesmo assim, quando a gente faz umas que não são musicais, umas que são mais esquisitas, umas que são... Essa do iFood, ela tem uma coisa, se você for pensar, ela tem uma coisa meio operesca. iFood. Sim. Então tem essa coisa da culinária italiana que tá E ela muito termina presente no alta Brasil também, e né? tal. O famoso acaba pra cima. É isso aí, ela acaba pra cima, né? Eu sofri muito com isso, sabia? Ah, é? Acaba pra cima, porque todo cliente fala, pô, mas a gente quer que acaba pra cima. Isso, né? Porque tu quer transferir uma energia naquela assinatura, né? Pois é. O cara quer sentir, eu tô pedindo um iFood, não tô pedindo iFood. Tem uma coisa que a gente sempre gosta de conversar sobre esse assunto, é que tem um lado, digamos, tem um lado artístico da arte, né, de chegar e criar, e tem um lado comercial, né, eu quero uma coisa que funcione, eu quero uma coisa que tenha esse impacto, provoque assim, né. E aí tem uma briga, no sentido assim, eu acho que a arte não devia fazer isso. E aí o cara da arte fala assim, eu acho que o comercial tá puxando pra uma outra direção. Eu imagino que a briga deve ser constante. Total. E aí, eu tô mais do lado da banheira do negócio que chama arte aplicada. Porque assim, eu converso às vezes com os meus amigos músicos que fazem publicidade, e eu falo para eles, publicidade não é arte. Você não é um artista. Não, como que eu não sou artista? Eu fiz isso, eu fiz... Eu falo, não, mas você não é pior, nem menos, nem menor, porque você não é um artista. E se você for um artista, você não é melhor também. Então, o que você tem é uma arte aplicada, que não é exatamente um negócio que você faz assim. O que é arte? A arte é libertar-se de si mesmo. A arte não tem compromisso com nada. A arte não tem que vender pasta de dente. Não. É uma viagem, né? Uma viagem livre. Então, isso é um negócio, que é um negócio maravilhoso. E que às vezes todo músico quer ser, mas não deveria. Ou se quiser, faça isso. Mas você não pode fazer iFood e falar, eu sou um artista. Não, você não é artista, Pois é. você faz música para publicidade. Mas eu queria bater nessa tecla aí. Porque a minha leitura de o que é uma arte? A arte, no sentido, não é provocar um impacto nas pessoas, é fazer uma transformação de percepção do mundo da outra pessoa, através da tua criação. Não sei onde que essa conversa vai dar. Porque algumas pessoas falam assim, essa é a minha arte, eu produzo o negócio, eu estou um pouco me lixando se gosta ou não gosta. Mas eu não vejo o sentido de produzir uma arte que não tem um impacto real nas pessoas que vão consumir aquela arte. Mas eu acho que tem que ter um pouco disso que essas pessoas estão falando. Tem que ter... a hora que você fica olhando para o mercado, olhando para a reação das pessoas, você começa a se dirigir a uma obra feita sobre encomenda. Isso. A hora que você vai para a obra feita sob encomenda, você se afasta daquele cara que fala assim, não, eu fiz esse negócio, eu nem sei não direito, quer. eu não sei o que é isso aí que eu fiz. Pois é. Pô, mas é interessante, então. Daí depois você sai e fala, pô, esse cara é um artista, né? Esse cara é... São os dois lados da moeda, né? Porque o cara que é um artista livre, ele, por exemplo, um artista plástico, ele tem uma inspiração, vai lá, pinta, produz um quadro e diz, olha, meu quadro é esse, custa tanto. Quem gostar, leva. É isso. E alguém que produz mídia, por exemplo, precisa se adequar à expectativa do cliente que está te contratando. Então é uma arte direcionada, só que acaba, às vezes, não sendo arte. Exatamente, daí que vai, né? Tem Né? muitas histórias interessantes sobre isso. Tem uma história muito interessante de um pintor muito conhecido de São Paulo, que inclusive tem um quadro gigantesco na entrada da TV Cultura. Uhum. Ele me contou que no começo de carreira ele recebeu um telefonema falando assim, olha, tem um merchan aqui famoso de Paris que está procurando artistas novos, eu dei o telefone aí do seu ateliê. E eu quis marcar com você, mas ele falou que não, que gosta de chegar de surpresa, é um casal. E eu acho que eles estão indo para aí. Então ele saiu correndo, arrumando os quadros dele, e nessas ele pegou aquela madeirona que ele coloca os quadros em cima para pintar, e também colocou no canto e ajeitou a coisa e tal, e eles de fato chegaram. Então elas entraram e uma hora ela falou assim, eu adorei tudo e eu vou levar 2 quadros. Esse aqui eu amei de paixão e esse. Uhum. Só que esse Era a mesa. era a tampa, Eu sou de tinta. era o respingo. Pergunta, vendo ou não vendo? Pois é, né? Mas ele com certeza
Vende, né? Acho que vende. Ela enxergou aquilo como arte, tá dentro do ateliê, tudo que tá lá dentro é arte, não deveria ser assim. Não sei. Quando a gente fala em jogando pra galera, tem um padrão? Não. Qualquer coisa. Não, tem um padrão, mas eu acho que se alguém chegar aqui no Jogando Pra Plateia pra conversar com a gente e enxergar alguma coisa que a gente não tá vendo e ver um valor naquilo que a gente tá fazendo, Isso é legal. aí a gente vai ou entregar esse valor. Mas pode sair um sem você ver, sem controle nenhum. Ah, não, eu não. acho que é complicado. É tipo, Tem que ter uma lógica. Agora imagina o pintor. sim. Ah, entendi, porque o nome dele assina aquele tampo É de isso mesa. que eu ia falar. ó. Pô, então é isso que eu faço. Sim. Quer ver? Eu vou te contar outro. É isso. Uma artista americana mandou uma peça que chamava Cabeça de Cavalo para um grande festival de artes plásticas na Alemanha. Ganhou primeiro lugar de crítica e de público. Quando ela chega lá, a peça dela não tinha sido tirada Da embalagem? da pluribolha. Meu Deus do céu. Foi exposta com as fitas, com a pluribolha. E aí, conto ou não conto? Decisões. Ela tem que fazer o segundo ato, a revelação. Daí ela tira. Tá vendo? Você sabe que tem um artista muito famoso que chama Marcel Duchamp, que ele mudou a história da arte nesse sentido, né? Ele era um pintor de óleo de uma família tradicional de artistas em Paris. E num dado momento ele se comprometeu, estava começando a coisa de instalações, sabe? Essas obras que a gente vê, que são, às vezes, um monte de areia ou uma panela. Estava no início disso e ele se comprometeu a entregar uma peça e chegou no último dia, ele não tinha entregue, e ele chegou e encontrou na rua uma roda de bicicleta, ele botou em cima de um banco e entregou no dia seguinte. Cara, parece uma agressão. E foi um sucesso, porque era a revolução industrial em cima da natureza, o banco é de madeira e tudo, e fez aquele Storytelling em volta. E aí ele, quando foi falar sobre isso, ele falou, e se eu falar para vocês que... Porque a história se estendeu, eles gostaram muito e tal, depois ele pegou um escorredor de garrafas, um negócio de ferro que você punha as garrafas assim, elas ficavam de ponta cabeça, para ir secando. Tá? Então, se tinha um bar, você punha nesse negócio, ele mandou para uma outra. E depois, finalmente, ele levou o urinol. O urinol hoje está no Georges Pompidou, no Museu Georges Pompidou, em Paris, e ele tem um seguro de 4 milhões de euros. Veja, para você fazer um seguro, você tem que pagar o seguro. Sim. Quer dizer, a gente acredita que aquele urinol vale, a gente como sociedade acredita que aquele urinol vale 4 milhões e meio de euros. Ô Álvaro, esse tipo de situação é um grande acaso, é uma grande M, né, que o cara do nada fez e deu certo, porque não é deliberado. Isso aconteceu. É por isso que é interessante. Eu também quero saber como é que... Pois é, né? Como é que eu vou pegar qualquer coisa aqui, Dudu, e é a nossa arte essa aqui. Pois é. E aí tem a história toda, que quem faz a arte, quem é que faz? Né? É a crítica, é o público, como é que isso acontece? Isso é muito interessante no nosso momento contemporâneo. Eu li um livro falando, acho que foi o Renoir, que ele fez várias pinturas, não sei o quê, na realidade ele deu quase de graça para uns amigos, e depois um cara que, depois que ele morreu, que chegou e fez o cara explodir, vamos dizer assim, né? Que chegou e fabricou como é que é toda a folclore em cima da criação. Diz que era muito comum ter vários pintores assim amadores que seguiam outros pintores, né? Então aquele negócio era não tinha era muito difícil ser famoso, né? Se fabricar alguma referência comercial sobre o negócio. E progressivamente algumas pessoas tinham o dom de transformar aquelas pinturas em alguma coisa através de um storytelling, em cima de uma coisa que era construir uma narrativa em cima daquilo. Daquela história. Então na verdade a percepção está muito mais relacionada a como é que você conta do que de fato o que você entrega. Ou seja, o que entrega o valor da arte é a comunicação em torno da peça, e não a peça. Ou seja, nada mudou. Né? Porque a hora que você traz isso para o nosso universo contemporâneo, eu acho que a gente está cada vez mais confuso em relação a isso, né? Ao que é bom. Veja, por exemplo, no caso do mercado da música, voltando para a música, que é onde eu mais conheço, né? A evolução do mercado da música
ela fez com que, sabe quem ficasse fora do mercado da música? O músico. O músico não faz parte mais do mercado da música. Hoje fala, vamos fazer uma reunião com tal artista. Vai o artista, o assessor de imprensa, o diretor de web não sei o quê, o chefe do site, o cara do não sei o quê. Todo mundo decidindo pela vida E dele. os músicos? Não, os músicos Eles só estão fazendo música. Eles estão lá no estúdio. não precisa de música, né? A gente solta na hora um negócio, o que vai ter dança e daí você olha e fala, pô, que interessante. É triste também, mas o mercado da música, ele evoluiu de uma forma que o músico ficou fora do mercado da música. Ele não faz mais parte do mercado da música. Ele está vivendo de um mercado conexo, adjacente aos grandes sucessos. Né? Ô Álvaro, como é que faz para atender a expectativa das pessoas com um trabalho de trilha sonora? Eu imagino que deve ser um processo muito estressante, porque apesar de você ter um direcionamento do que você vai fazer e você ser o músico naquele momento, digamos assim, né? Você precisa atender a expectativa do cliente, de repente de uma equipe inteira, do cara do marketing, o cara do não sei o que, são 60 pessoas para serem agradadas e aquilo tem que todo mundo olhar e dizer, não, é isso aí. Vai ser o iFood? É isso aí, tá decidido. Ó, escrevi um livro sobre isso, e trouxe aqui pra você. É esse aqui, ó, comunicação e persuasão, ó. O poder do diálogo. O Dudu vai dar um enfoque aqui, ó. Depois você vai autografar pra gente. Eu vou mostrar pro Dudu. Eu mostro assim, ó. Quer ver? Ó? Olha aí, Dudu. Aí sim. boa jogada. Mas justamente esse livro nasceu disso e foi escrito no Ribeirão da Ilha. Que legal, cara. A minha paixão por Florianópolis é desde de garoto. Florianópolis foi um dos primeiros lugares que eu vim na vida. Né? E que eu frequentei, comecei a vir muito. Alguns amigos mudaram para cá lá atrás, né? Agora, quando eu mudei para cá, eles falaram: pô, tu tá ficando esperto. Demorou, mas veio. 35 anos para cair a ficha. Tá, tem que ouvir, né? Tem que aguentar. Mas quando a digitalização aconteceu e o ápice dela foi em 2007, a gente frequentava a Audio Engineering Society, que é uma feira, é uma associação que faz uma feira que você acompanha os movimentos. E, de repente, deu para perceber que os estúdios de som iam acabar. Como acabaram, de fato. 2007. Né? Então, já era o tema, o fim da indústria da música. Né? E daí você tem uma mesa assim, com pessoas que ganharam 25 Grammys, debatendo sobre isso, né? E eu pensei assim, pô, tá na hora de eu fazer outra coisa, e já estava na hora de eu fazer outra coisa, porque depois de fazer 3.000 já tá na hora de você fazer outra coisa, você cansa. Sim. Às vezes a pessoa fala, eu tô cansado de fazer o que eu faço. Mude. Mas é difícil, é lógico que é difícil. Você começar de novo, né? Mas faça alguma coisa próxima, uma coisa que você né? carregue. E o que eu aprendi na vida de compositor de trilhas sonoras foi isso que você me perguntou. Como que você faz para entender as pessoas, o que elas querem, e depois que você faz o trabalho, para ser compreendido por elas. Em algo tão etéreo, né? Exatamente. Porque alguém chega, eu quero uma trilha sonora. Tá, eu não consigo pegar a trilha sonora. Eu quero uma música alegre. Isso, beleza. Eu quero acabar pra cima. Acabar pra cima, né? Sempre. Mas assim, eu quero uma música emocionante, uma música alegre. O que é uma música alegre? Então esse livro começa falando sobre isso, sobre o significado das palavras, né? Quando eu falo para você, vamos jantar, vou te levar num lugar super legal, daí você fala, beleza. Sim. O que será que é isso? Mas é legal. Sim. Mas o que é o meu legal? Então a gente tem que se atentar ao significado das palavras quando a gente conversa com os outros. Quando uma pessoa está me falando assim, bonito, legal, interessante, o que ela quer dizer com emocionante, acabar para cima, né? Então você vai aprendendo a fazer algumas perguntas, né, para descobrir um pouco mais, mas não muito para que a pessoa não seja capaz de criar uma trilha na cabeça dela. Faz de conta que eu falo para você assim, eu vou fazer uma música que vai ter uma coisa de orquestra, um pouco de brasilidade, talvez um pandeiro, e daí vai acabar para cima e vai ser super alegre. Pronto, o cara já fez a música na cabeça. Quando eu trouxer, vai ser igual? Não. Não vai ser. E aí vai estar muito distante da referência que ele fabricou. Exatamente. Então você tem que conversar para entender, mas não pode deixar ele criar. Não pode dizer estilo, ritmo, não dá dica. Se você deixar ele criar, vai acontecer dois problemas. Quando você trouxer, não vai ser. E ele vai falar, não foi nada disso que eu falei.
E outro, você vai sair de lá amarrado, porque você vai estar preocupado no que você falou para ele. Claro. Então você tem que cercar, mas não muito. Pois é, cara, que arte louca isso, né? Mas com certeza não é todo mundo. Não, é difícil fazer uma unanimidade também, né? Mas qualquer atividade de arte, assim, de criação, envolve isso, né? Você chegar e contar, fazer uma leitura da Eu acho que esse é o grande pessoa, drama da criação, né? Você tem que chegar a interpretar a pessoa, né, usar as palavras para pegar e interpretar essa pessoa, mas você não pode entregar, né, nessa conversa já o resultado. Você não pode chegar e levar ele à conclusão que você está querendo levar. Você não pode construir com ele, né? Não faz sentido. É um risco. Eu vou deixar um conselho para você, que é produtor de fonogramas publicitários, não diga como que vai ser. Mas acho que eu fico imaginando que é sobre esse ponto mesmo, porque afinal de contas você vai fazer depois sentar numa cadeira, numa mesa e ficar analisando vários elementos simultaneamente para fazer a entrega mais perfeita na tua concepção sobre como é que deveria ser feito. E aí fazer então depois a venda, de fato, apresentar a entrega final do resultado. Nessa hora o que vai ser mais importante é a sua capacidade de comunicação. Por isso o livro chama Comunicação e Persuasão, o Poder do Diálogo. Persuasão. Ele se opõe a todas as técnicas de influência, manipulação. A persuasão, tem muitos cursos que ficaram na moda sobre como você persuadir alguém, controlar a opinião, gatilhos mentais. Então esse livro se opõe completamente a todo esse tipo de estratégia. Esse tipo de estratégia manipuladora, ele vai só criar arestas. Eles fazem aquele, o pessoal fala aqueles gatilhos de escassez, gatilho de... Exatamente. Como é que é? De FOMO, né? Vai perder e não sei o quê. Tem um monte de instrumentos que o pessoal usa para fazer marketing digital. Tem um autor que é a referência nisso, que é o Robert Cialdini, que ele te dá seis gatilhos mentais principais. Um deles é a escassez. Então, toda vez que você vê um curso, um negócio, tá? Últimas vagas, ligue agora. E aquilo te passa o que hoje que você já conhece? Desconfiança. Fala, pô, eu nem comprei o negócio, o cara já tá me enganando. Porque ele já tá falando que é últimas vagas, porque é um curso digital, por que tem que ser limitado? Sim. As turmas. Quanto mais gente, melhor. Ele usa os gatilhos mentais. Pô, que cara chato. Já tá manjado. Não é legal, né? Então o livro se opõe a isso e ao contrário, ele enaltece o quê? Confiança, sinceridade, honestidade. O que acontece na sua trajetória profissional quando você é percebido pelos seus pares por uma pessoa que fala a verdade para eles? Todo mundo quer trabalhar com você. Sim. Porque você não fala uma coisa e faz outra, você não engana, você não... É coerente, é íntegro, né? Isso. E daí, o que falta pra gente hoje? Propaganda disso. A gente tem a publicidade do resto, da malandragem, do truque. Não, eu vou te ensinar. Você já viu o que tem de coisa que começa assim? Eu vou te ensinar. Sim. Não, calma. Primeiro, quem você é? Dá um beijinho antes. É que tá todo mundo atrás do pulo do gato, né? Pois é meio insano isso, assim. Mas também não é uma questão da urgência e da necessidade de fazer virar imediato. Porque, na realidade, eu acho que você desenvolver um relacionamento a longo prazo com a pessoa, você vai desenvolver confiança com a pessoa e vai ter conquistado aquela pessoa pro resto da vida. Agora, se você quer chegar e quer provocar só um gatilho para fazer uma venda rápida e depois esquecer da pessoa... Talvez seja instrumento que a pessoa esteja tentando buscar, né? De chegar assim, não interessa, eu estou enganando a pessoa de fato, mas eu quero que ele vire meu cliente agora para poder ter a minha renda. Eu acho que aí é porque virou uma briga de faca entre a disponibilidade de opções no mercado, né? Tem tanta coisa que o cara precisa usar todos os artifícios que tiver na mão para te fisgar, né? Porque tu pode correr para todo quanto é lado. E esse ponto que o Fábio tá pegando é super importante, né? A questão do oportunismo, né? Então, o oportunismo ele é interessante para, por exemplo, um centroavante. Você tem um time de futebol e ele é um centroavante que ele está na área. O que acontece? A hora que aparece a oportunidade, ele é bom. Sim. Ele está lá. Vai fazer gol de mão, se for. Sabe criar. Você não quer o cara que fica lá moscando. Sim. A bola pula quase. Tem que ser o proativo, o ligeiro. Aí é o quê? Uma virtude. Né? Agora, você ser na vida um oportunista, tem que se pesar o que exatamente isso significa. Por que isso é importante e se conecta com tudo que a gente se conversou até agora? Porque a internet, a digitalização, o mundo digital, ele se tornou uma grande oportunidade.
Então a gente tem, por exemplo, a oportunidade de fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, que antes a gente não tinha. Então é bom? É bom. Só que quando ele abre o mundo de oportunidades, quem mais aproveita, quem você acha que mais aproveita? Os oportunistas. Os oportunistas. Então a gente está ladeado de oportunistas e é bom que se pese que a grande maioria deles se dá muito mal. A longo prazo, né? E a curto também. A curto também? Claro, quando a gente vê o cara, eu vou te ensinar, eu vou te vender, eu vou não sei o quê. O primeiro pensamento que uma pessoa pode ter é falar, olha, esse cara está se dando bem fazendo esse negócio, né? E ele não está se dando bem. Mas você pensa que ele está. Porque o exemplo que você tem de um que se dá, que dá bem, que vai para frente, você tem 5.000 que fizeram esse truque e não foi para frente. Talvez seja o cara que é oportunista, aquele que é o mais filho da mãe é que leva, afinal das contas. É aquele que talvez seja o que mais... Eu acho que aquele que trabalha mais é o que leva. É. Além de ser oportunista, tem que suar a camisa. É. Não pode ser um oportunista preguiçoso. Não, Tem que ser muito oportunista. falou tudo. Então, às vezes o cara olha, eu vou fazer isso, vou fazer um webinário e vender um curso de como ficar rico. Ah, daí ele faz tudo. Mas Não acontece. a transparência, claro, tô fazendo aqui o advogado do diabo, né? Mas a transparência, a sinceridade, A confiança a sendo construída, lisura, né? assim, essa confiança, ela obviamente que é o que deveria acontecer e no longo prazo ela é muito mais eficiente, mas ela não tem um apelo muito passivo para chamar a atenção das pessoas? Não, acho que não. Eu acho que quanto mais você se mostra, mais você é reconhecido. Uhum. A hora que você acredita que a esperteza é que vai fazer o negócio acontecer, você entra por um caminho que é a maior barca furada. Sim. Não existe nada mais lucrativo do que a honestidade. Se a gente tivesse hoje uma forma de divulgar o número de pessoas que está se dando bem enquanto nós estamos conversando aqui, ganhando rios de dinheiro, eu estou falando não é do bonzinismo, não, a honestidade é porque temos que ser bons. Temos mesmo, Sim, isso sim, sim. mas vamos pensar em resultado? Quem que tem os melhores resultados se você for pegar, por exemplo, no mundo executivo organizacional? Quem são os de melhores resultados? Os que enganam? Não! Os grandes executivos, os grandes empreendedores, os grandes empresários ao longo da história são pessoas que não viveram à custa de enganar os outros. Não. São pessoas que trabalharam e que fizeram coisas boas, alianças fortes, foram reconhecidos. Astúcia pode andar junto de honestidade e sinceridade. Astúcia é uma coisa, agora de ser oportunista é outra. Eu queria olhar no dicionário para lembrar bem o que é astúcia, porque eu gosto desse negócio Sim. significado das palavras, mas assim, Não, eu quero dizer que, velocidade, assim- esperteza, capacidade de entender algo mais rápido que os outros, tudo isso é bem-vindo. O que não é Sim. bem-vindo? Eu falar um negócio para você, eu vou te ensinar um negócio que eu não sei, por exemplo. Claro, claro. E como é que foi a tua experiência, Álvaro, de participar desses processos dentro das campanhas? Porque com certeza você conviveu com grandes decisores nacionais, internacionais, pessoas que movimentaram o mercado com as suas empresas, com as suas campanhas, inclusive foi premiado, né, em vários festivais mundo afora. Como é que foram essas experiências? Qual foi o teu aprendizado? Cara, eu tenho muito vivendo orgulho isso? de contar Cannes, que hein, eu enfim. ganhei 3 leões em Cannes, 3 estatuetas no Festival de Londres, 2 medalhas de primeiro lugar no Festival de Nova York, porque são prêmios que a gente ganha em nome do Brasil. E a gente ouve falar muito mal do Brasil e do brasileiro, o que não é verdade. É fácil você descobrir que isso não é verdade. Você espanca isso em 2 parágrafos. É só você sair do Brasil. O italiano fala mal do italiano, o argentino fala mal do italiano, do argentino, o mexicano fala mal do mexicano, o indiano do indiano, e nós não somos diferentes. Sim. É assim que a gente faz. Só alguém de fora falando mal da gente é que não pode, né? Vai falar mal do argentino lá, tu apanha, né? Não Se na você nossa for do Brasil. frente, né? Exato, exato. Agora a gente Mas- fala mas mal de isso- nós mesmos. Mas tem um pouco daquela grama do vizinho, que a gente sempre fala, né? A gente não, sempre acha que no terreno do lado tá sempre mais verdinho as graminhas, né? Então a gente tá cuidando. Parece que alguma coisa sempre funciona melhor lá do outro lado. A gente não sabe os perrengues que tá correndo do outro lado. Tá vendo? Então é gostoso você chegar num festival e ganhar, Sim? sabe? Nesse livro tem uma história com o Guga, que eu acho uma das pessoas mais interessantes do país, Cara, que legal. e pelo que ele representa e pelo que ele diz, pelo que ele é, pelo que ele pensa, né? E quando eu procurei o Guga, ele muito generosamente abriu as portas e bateu um papo comigo muito gostoso. Ele falou uma coisa
que é sensacional. Ele fala, a gente aprende muito mais quando a gente acerta do que quando a gente erra. Não sou eu que estou falando isso, é o Guga, tá? Ele inverteu o Então raciocínio. veja, preste atenção, né? Não é Os todo coaches mundo- dizem o contrário, Não é né? todo mundo que é número 1 do mundo naquilo que faz, né? Exato. Então, assim, ele fala, a gente aprende muito mais quando a gente acerta do que quando a gente erra. Quando a gente erra, a gente aprende. Você aprende com tudo. Você teve uma experiência, você aprendeu. Agora, ele fala, agora que eu ganhei, a hora que eu ganhei o primeiro lugar, eu aprendi a ganhar. Eu sei chegar até aqui, né? Isso é muito interessante, sabe? Eu trago isso pro mundo organizacional, porque o que aconteceu nessa viagem? Eu comecei a fazer as minhas palestras e viajei o Brasil inteiro falando sobre comunicação entre pessoas. A partir do livro. A partir do livro, porque a hora que eu escrevo esse livro, eu saio do universo da música, onde eu sempre vivi, e amplio os meus horizontes, que eu Pra nem outro imaginava que isso iria acontecer, porque isso interessa a um banco, isso interessa a uma escola, isso interessa a um hospital, isso interessa a qualquer ramo de atividade. Qual é a habilidade mais importante do profissional contemporâneo? Entender o outro e se fazer entender. Imagina que você tem um par que vem trabalhar com você, ele é o cara mais técnico que você conhece, mais pontual, mais show, mas só que ele não entende o que você fala para ele e ele fala com você, você não entende. A casa cai. Sim. Então, o que é o mais importante? O cara saber se relacionar, conversar com os outros, né? Então, quando eu fui fazer isso, eu fui para esse universo que eu entrei dentro da área de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, e me apaixonei, porque fui muito bem recebido e porque já tinha dado o que tinha que dar no mundo da música, né? Já tinha feito o que eu tinha que fazer. Mas de onde veio o chamado? Digamos, aconteceu alguma coisa no mundo que O chamado foi a transformação digital. Lá em 2007, aquilo te O acendeu? estúdio que vai se transformando num laboratório de computadores. Aham. E eu gosto de gente, pessoas, Sim. músicos entrando, saindo, aquela coisa, aquela bagunça do estúdio. É muito gostosa, já não existe mais, porque os estúdios se transformaram. Viraram tudo hacker de computador agora. E aí eu quis escrever sobre comunicação, escrevi sobre 4 pilares que me ajudaram Sim, na minha mas vida. da onde veio assim, eu vou escrever, tipo assim, eu vou dar uma folga pra mim, pra me escrever sobre um determinado assunto. Aconteceu uma hora pra outra, uma vontade, assim? Não, você vai acontecendo. Você vai olhando, chega uma hora. Isso é muito comum hoje, né? Hoje é mais forte do que quando eu fiz isso. As pessoas estão todas mudando de área, já percebeu? Sim, sim. Né? Teve um convidado aqui num programa de vocês, estava falando que abrir uma cervejaria era o sonho de todo advogado. Aqui, não foi? Aham. Então é sobre isso, né, que a gente está falando, sobre essa vontade de mudar, de Sim. fazer alguma coisa diferente, né? Então veio daí, não foi uma coisa assim, acordei, tive um estalo, vou escrever um livro. É que Não. de vez em quando me dá uma agonia falar sobre determinada coisa, eu pego lá, escrevo um artigo e boto na internet, assim, tipo um artiguinho lá, tá lá, mas que se alguém descobrir, tudo bem, assim, mas eu não contava assim que eu vou chegar e escrever um livro, né, digamos. Eu fui imaginar um livro tem que fazer um propósito, construir uma coisa. Não é mais difícil? Quem sabe daqui um pouco você não vai estar fazendo isso. Eu fiz trabalho de gestão de carreira, consulto com empresa profissional de consultoria, um gestor que me orientou durante esse tempo. Eu tinha que fechar uma empresa grande que estava trabalhando, eu tinha que Sim. sair dela ou Uhum. passar para frente e tudo isso. Então, realmente, assim, não é uma coisa, tive uma ideia, vou largar o que eu estou fazendo, fazer outro negócio. Foi uma né? transição, né? Né? Mas a hora que eu fiz esse lance, essa transição, aconteceu uma coisa interessante, porque a pessoa que te chama para fazer um congresso e gosta de você, o ano que vem ela te chama de novo. Se foi um negócio bacana, transformou as pessoas. Mas aí como que você vai fazer? Você vai fazer a mesma palestra? Não, tem que ter outro tem que ter conteúdo, outra né? entrega. Tem que ter Conteúdo. outro conteúdo. Então daí, o que acontecia? Eles disseram para mim, eu quero que você conte a história de como que você largou o seu estúdio de som e a sua atividade de compositor de trilhas sonoras e veio ser escritor e palestrante. E aí que surgiu o tema protagonismo, que eu comecei a trabalhar com isso. Comecei a escrever o que era protagonismo, depois fiz um curso gravado, grande, encomendado por uma empresa que chama Revo, a maior empresa de e-learning, né, que a gente chama hoje. Ou à distância, AD. E fiz sobre o protagonismo, né? E daí eu comecei a ver o quanto que as pessoas se interessam por essa questão dessa mudança, o quanto que as pessoas gostariam de fazer,
o quanto que as pessoas se sentem hoje meio... Espremidas. O que posso... Meio O espremidas. que é protagonismo? Pois é, eu ia entrar nessa seara. Boa. Quando você pergunta para um executivo assim, você prefere que os profissionais que você contrata seja um protagonista, assim, isso é uma palavra que está no seu radar? Todos respondem, lógico. Sim. O que a gente quer aqui são pessoas protagonistas. Dentro das regras que eu estou estabelecendo. Daí você fala assim... Dentro do cercadinho. Exato, dentro do exato, exato. É, tu vai escolher... Ó, pior que não, Você hein? vai ter o carro que você quiser, Vou desde que seja branco. Vou defender os executivos aqui. Vou jogar para a plateia. Mas é verdade. Daí você fala, pô, que legal, então. Daí você já prepara o dedo ali e fala assim, mas então o que é protagonismo? E ele te explica. Quando ele te explica que é alguns protagonistas que existem. Por exemplo, um clássico, ele te explica que protagonista é o cara que anda sempre na frente, o pioneiro, o visionário. Esse cara é o protagonista. E aí ele te explica tal. Para ele é líquido e certo que protagonismo quer dizer aquilo. Quando você vai falar com outro executivo, ele te dá uma definição completamente diferente. Ele vira para você e fala assim, protagonista é o líder. É o cara que tem a equipe sob controle dele, mas por referência, não por... Lidera pelo exemplo. Lidera pelo exemplo, não por autoridade. 50 tons de protagonismo. E aí, você também... Eu tenho quando você fala a palavra protagonismo, para mim vem o significado que você coloca no storytelling, num livro, onde você tem, digamos, vários personagens acontecendo e dentro desses personagens tem um grupo, várias pessoas que são protagonistas daquela história. Então, para mim, assim, a conexão que eu faço de protagonismo está relacionado com onde a história está centrada, onde você centraliza a narrativa que está sendo contada. Legal, show, nós vamos embocar aí mesmo. O outro é o vencedor, tá? É o cara que sempre vence. Mas vamos, já que você... Já empurrei na frente lá. Pulou na frente e vamos pular na frente. O que acontece? No cinema ou num livro, você tem um protagonista, 2 protagonistas, né? E os outros terão que fazer um papel coadjuvante. Isso. E outros ponta e outros figuração. Não vai ter jeito, né? Não tem nem fala. Na vida, não. Na vida, quando a gente é protagonista naquilo que a gente faz, na minha percepção do que é o protagonismo, o que eu estou escrevendo sobre isso, a gente espalha o protagonismo. Quer dizer, quanto mais protagonista eu sou, maior a capacidade eu tenho de fazer você protagonista da sua vida. A gente tem cada um filme. Né? O que é o contrário disso? Eu sou um cara castrador, cara limitador, um cara onde você começa a aparecer ou ficar em evidência e eu olho para aquilo e falo assim, não, menos, né? E tem o protagonista que vai chegar e falar, esse é o cara. Né? Então você vai encontrar no mundo organizacional que a gente olha assim e fala assim, o mundo organizacional ele é formado por pessoas assim. Não, sabe qual é a diferença das pessoas que estão no mundo organizacional e as pessoas que estão fora do mundo organizacional? Nenhuma. São as mesmas pessoas que estão dentro e fora. Vai ter cara legal, e cara médio e cara não legal. E o protagonismo é uma característica dos caras legais. Porque eles formam equipes, eles desenvolvem pessoas e isso não tira deles a camisa 10 para jogar para a plateia. Nunca, ao contrário. Porque quando ele se vê formador de equipe, ele se vê feliz, ele se vê realizado, ele constrói coisas interessantes. Quando você fala sobre força de um executivo, capacidade de realização, por que algumas pessoas têm uma capacidade muito grande? Porque elas são muito capazes de demandar. Então ela tem um monte de coisa acontecendo que é tudo ela que está fazendo. Só que ela está com uma equipe que demandou, certo? E essas pessoas estão tomando decisões lá na frente. Quando você entra, começa a trabalhar, você é lá, estagiário, Sim. É tudo novo para você. Você está ali meio... Quer passar despercebido. Né? De repente você começa a aprender um pouco. Essa é a trajetória da carreira de alguém. Toma uns tabef, vai crescendo. Toma uns tabef, vai crescendo. De repente você aprende um pouco e fala assim, pô, eu preciso aprender mais. Eu tô meio Zé Ruela aqui. Então o cara é ruim de inglês, vou aprender um pouco de inglês. Eu sou ruim disso aqui, vou aprender isso aqui.
A própria organização dá cursos, treinamentos, não sei o quê. O cara começa a descobrir o quê? Que ele precisa se desenvolver. Entrou para um segundo estágio. Aqui tudo é novo. Aqui, novo, eu já identifiquei pontos onde eu preciso melhorar. Aí, uma hora ele melhora. A hora que ele melhora, ele descobre que ele tem um âmbito de conhecimento. Sim. Tem coisa já que alguém fala para ele que ele fala, não é assim. Eu já sei isso, eu estou aprendendo, mas isso não é assim. Sim. Isso é assado. Ó, olha aqui, tá vendo? Uhum. Esse aqui, assim, fazer assim, né? E a hora que ele faz isso, ele começa a sentir confiança, ele começa a correr risco. Quando ele tem essa capacidade de correr risco e assumir a responsabilidade, ele está se transformando num profissional protagonista. É esse o cara que o mundo organizacional está procurando. Eu quero um cara que aprende, é capaz de agir em cima do aquilo que ele aprendeu, porque tem gente que aprende, mas não é capaz de executar o aprendizado. Ela tem receio. Então ela é capaz de aprender, mas ela não é capaz de... Ela sabe a fórmula de Bhaskara, mas nunca faz a conta. Pega a calculadora. Por aí. Por aí, pega o caminho mais curto e não faz, digamos, a atividade que deveria ser feita. Então você veja que esse negócio todo se mistura aí, e eu acabei indo para esse caminho de falar com as organizações sobre essa minha viagem que eu vivi. Não é que eu estudei... Quantos livros sobre protagonismo? Não, eu vivi isso. Exato. E fui escrevendo, fui desenvolvendo. Eu achei bacana, você falou que escapou ali na hora que eu estava explicando, que a pessoa, na realidade, quando ela vira protagonista, ela está fabricando a sua própria história. Digamos, ela está, quando a gente está falando aqui que está construindo alguma história, você é protagonista, e você quer fabricar novos protagonistas, você está fazendo assim, tu não vai fazer parte da minha história, tu vai fazer a tua história, tu vai fabricar a tua narrativa e o teu mundo. É isso aí. E aí é o desafio, né, de você chegar e dar essa energia para essa pessoa para chegar e experimentar, tá, e como é que é o começo da minha história? Assim, não sei, você tem que criar ela. Cara, olha, pense num líder que você admira. Eu não sei quem você pensou, mas eu garanto que ele é assim. Quando a gente pensa num líder que a gente admira, você olha e fala, ele era assim. Ele era o cara que tirava dos outros o que os outros tinham de melhor. Mas é difícil também, tem gente que tem dificuldade de assumir o papel de protagonista, né? De ficar, digamos, só me diz assim, só me diz o que eu tenho que fazer. Tipo. Exatamente. E qual que você quer que trabalhe com você? Esse ou o outro? O que vai chegar mais cedo aqui e falar, tive uma ideia, ou o que vai chegar ali, sentar e falar, quando tiver alguma coisa para fazer, você me chama. É uma receita que tem que ser dosada, né, Álvaro? Eu fico pensando, porque quando você está empreendendo, você está tomando as suas próprias decisões e assumindo risco por todas elas, você está com liberalidade, a caneta está na tua mão para fazer o que você quiser fazer, né? E assumir os riscos sobre isso. Mas fazer parte de uma outra organização, por mais que você possa ser protagonista, sempre existe uma diretriz a ser seguida, né? É o cercadinho. Exato, e sempre o teu protagonismo pode ser tolhido ou não. Então, eu acho que é diferente, eu né? também concordo que não. Não pode, sabe por quê? Depois que você chegou nesse estágio, você lembra, você me acompanhou aqui, estagiário, tal. Chega uma hora que você chega nessa hora que você começa a correr riscos e assumir responsabilidades. Daí vem uma outra etapa, que é a hora que você começa a desafiar o status quo. Você começa a dizer para a empresa, por que isso é assim? Sim. Isso não pode ser assim. Então você passa por uma outra etapa que você começa a ter visão do todo, você tem uma visão holística. Não, mas eu digo que a organização pode te sabotar nesse processo. Você é a organização. A organização é você. Então, à medida que você vai se desenvolvendo e você sente pressão da organização, com normas, regras e tudo, você vai descobrindo caminhos para virar para uma pessoa e falar assim, por que tem que ser às 5 da tarde esse troço? A minha percepção... Por que a gente não faz às 10 da noite, que é melhor? Sim. E daí, o que é muito comum é que você vai ser... Nesse momento, você é imediatamente identificado pela liderança que está preocupada justamente com o todo e olhando e falando, tem um cara ali falando um negócio que resolve o nosso problema aqui, ó. Eu não posso ser burro, eu tenho que pegar esse cara para fazer o que eu preciso. Quer ver? Vamos pra gente sair desse papo muito organizacional, assim, vai. Vamos levar para um outro lado. As pessoas viram para mim e falam assim, vamos fazer uma palestra, mas tem que ser um negócio fora da caixa.
Legal. Daí eu falo, pô, você já fez alguma vez fora da caixa? Já? Uhum. Ah, já fez? Quantas vezes? Ah, por quê? Não, porque se você me chamar para fazer uma coisa fora da caixa, mas você nunca fez, É beleza. aquela história, né? Fora da caixa pode ser falar gritando, pode ser subir pelado no palco, assim, fora da caixa tem medidas também, né? Bom, mas tudo bem, beleza. Sim, a pessoa te pediu fora da caixa, mas ela, às vezes o fora da caixa dela não é o fora da caixa que você tá imaginando, né? Sim, mas tem uma questão que o buraco é mais embaixo ainda, que é o seguinte, o cara pede fora da caixa, pode ser dançar Sim. pelado, sei lá o Sim. que é. Beleza, ele tá lá pensando fora da caixa que nós ainda não sabemos qual é. Aham. E daí você pergunta para ele vive fazendo fora da caixa. Ele brifa todo mundo como fora da caixa. Uhum. Daí você vai cair no negócio que você tá falando, que caixa que é? Aham. Para que serve essa caixa? Sim. Que tudo que nós vamos fazer tem que ser fora dela. Joga a caixa fora então, né? Se não usa. Cara, joga a caixa fora. Então, sempre que eu falo dentro da caixa, não, mas você não faz fora da caixa, não, eu só faço dentro da caixa. Eu gosto de mostrar nas palestras uma menininha que ela tem um brinquedo antigo que é uma caixa de plástico que tem várias forminhas, estrelinha, bolinha, quadrado, então a criança tem que saber, aquele estrelinha, ele só entra na caixa pela estrelinha. Sim. Você já viu isso? E aí ela fica tentando e não consegue, ela abre e joga Sim. dentro da caixa. Então Sim. você mostra, ó, dentro da caixa. Não pensa fora da caixa. Mas ela pensou fora da caixa, você abriu a tampa. Se você tem que fazer fora da caixa, você tem que desafiar o status quo. Exato. Você tem que levar lá para cima e falar assim, por que eu tenho que fazer aqui dentro, se aqui dentro é ruim? Sim. Ou por que vocês estão me pedindo fora da caixa? Então essa caixa tem que ser revista. Então é isso daí. Você veja que isso tudo se torna uma coisa divertida. Claro, É. claro, com É que, certeza. É que na realidade, o que eu fiquei percebendo é que na realidade, na hora que você chega e começa a perceber, ter uma visão holística, como você falou, né? Me lembra aquela imagem do Matrix, assim, daquele, quando ele começa a ver como é que é os efeitos do computador na imagem, assim. Uhum. Tu começa a perceber que, na verdade, tem tudo uma fantasia, tem tudo uma história, uma narrativa ali segurando, mas que é você preso na caixa. E você começa a chegar e verificar que a caixa não existe de fato. Ela é você que criou para você mesmo. Exatamente. E aí você começa a perceber, não, mas eu posso pedir as contas, posso fazer não sei o quê, eu posso brigar com o cara, posso ameaçar o cara, posso fazer não sei o quê. Eu tenho tanta alternativa para chegar e fazer o objetivo. Qual é a ação estratégica que faz mais sentido para provocar a transformação que eu estou buscando? Isso é legal. Aí você passa a viver numa esfera pessoal ou numa esfera de vida completa da noção de que não há limites, de que você pode, claro, dentro da legalidade, né, viver uma vida tomando a decisão que entender melhor. Não, você deixa de ter fronteiras, né? E aí você sabe que essa é uma disputa muito comum no universo das organizações, seja ela de que área forem, uma organização, por exemplo, sem fins lucrativos, também tem isso, né? Às vezes uma oposição de personagens, né? Que um representa essa mudança e ele começa a operar mudanças e começa a incomodar o cara cutucar o outro lado. das normas. Sim. Esse cara vem e fala, mas não pode fazer isso. Ele usa a burocracia como instrumento. Não pode fazer isso, justamente. Então, aqui é lógico, se você pirar demais, Sim. né? Mas se experiência. você engessar demais, então esse encontro aqui, quando são duas pessoas que conseguem trabalhar junto, é que se faz um negócio muito positivo. Quer dizer, há uma cultura organizacional, mas há também um desafio de por que não fazemos diferente as coisas que podem ser melhoradas. Se a gente ficar só na regrinha, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos acabar. Porque a velocidade hoje das soluções ela é muito importante. Eu participei de uma conversa com um CEO que estava escolhendo o substituto. E daí ele estava me dizendo, ele estava conversando comigo sobre isso. Sucessão. E ouvindo a minha opinião, né? E daí ele falou assim, todos vão tomar a decisão corretamente. Todos eles. Todos estão preparados. Só que esse vai fazer mais rápido. Né? Então isso virou um lance muito importante. Enxergar tudo isso é que te fez decidir virar palestrante e falar com as pessoas. Em que momento a tua vida efetivamente de palestrante começou? Você começou a viajar, ir nos eventos? Você conseguiu se liberar do estúdio e... Eu comecei fazendo Paralelo? palestra sobre música e sobre trilha sonora. Depois a minha primeira palestra, assim, onde ampliou um pouco isso, foi uma palestra no aniversário nacional do rádio. Eu fiz uma palestra muito grande
em São Paulo e que eu olhei e falei, poxa, eu posso falar sobre outras coisas, né? E daí depois eu entrei para esse campo e conheci a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a ABTD, que faz o maior congresso da América Latina de desenvolvimento de pessoas, que é o CBTD. E ali as portas se abriram, fui muito bem recebido, sou muito grato à ABTD. E daí fui para a ATD nos Estados Unidos e escrevi o livro, publiquei, conheci uma série de palestrantes que me ajudaram, me ensinaram a ser palestrante, me ensinaram a profissão. E a partir do momento que eu saí viajando pelo Brasil, aquilo se tornou uma parte essencial da minha vida, no sentido político da palavra, não político partidário, que é assunto até que eu desconheço, não me envolvo muito, mas no sentido de dizer para as pessoas o que a gente pensa do mundo. É importante a gente entrar numa sala e dizer, tem que ser honesto, tem que fazer direito, tem que olhar no olho, para depois, no fim, você falar, vai ser feliz, vai ser feliz. Você quer ser feliz? Trata as pessoas bem. Sabe o que acontece quando você viaja pelo Brasil inteiro? Você viaja pelo Brasil inteiro sozinho. Pois é, como é que é essa rotina? Você viaja sozinho. A partir de São Paulo você estava fazendo isso, tua base era São Paulo. Sim, no começo por exemplo, vai fazer uma palestra em Santa Catarina, volta para São Paulo. Vai fazer uma palestra em Porto Alegre e fala, pô, por que eu não fiquei em Santa Catarina? Por que eu voltei para São Paulo? Mas você não sabia ainda, né? A partir do momento que começa a ter volume, você começa a não voltar. Não, eu não vou voltar, eu tenho que estar aqui daqui uma semana, fico aqui, né? Ainda tem o advento da economia compartilhada, então você deixa de viver em hotel para ficar na casa de pessoas, porque quando eu fico no Airbnb, eu fico no Airbnb em casa de pessoas, não fico sozinho. É um quarto, você pega um quarto numa casa. Então você se relaciona. Você está num lugar que o cara fala, hoje é aniversário da minha avó, vamos lá? Fala, bora. Né? Então isso é uma outra relação. E quem são as pessoas que você encontra na sua trajetória? Pessoas boas. E quando você liga a mídia, você vê só coisa ruim. Não é verdade. Né? Quando a gente pensa no eixo Rio-São Paulo e o que a gente vê, não é verdade. A semana passada eu estava fazendo palestra no Nordeste. Você vai para Olinda, assiste o que está acontecendo lá. Chega em casa, assiste a premiação do Multishow. Você olha e fala, isso não representa o Brasil. Você vem para Santa Catarina e vai para Pomerode, ou quando eu cheguei, eu fui fazer palestra em Blumenau, eu cheguei de Recife, bati em Florianópolis, fui para Blumenau, e ver o que está acontecendo culturalmente, você fala, isso representa o Brasil, esse cara é um músico brasileiro, esse cara não está representado ali. Que loucura, então, né? Parece que são duas realidades, uma realidade que está sendo retratada, contada, e outra que é o que está acontecendo. Exatamente, é um pequeno grupo. Talvez isso seja falta de capilaridade, falta de capilaridade de produção de mídia. Não, acho que não, é muito relacionado. E por outro lado é muito louco, porque ao mesmo tempo a gente tem a internet, mas que daí há o oportunismo também. Eu sou da geração que foi digitalizada. Eu fui digitalizado. O meu gravador era de rolo. Foi do analógico para o digital. Quando eu mudei do analógico para o digital, eu perdi valor. Isso aconteceu comigo, com o fotógrafo, com o cara de cinema, com não sei o quê, com todo mundo. Porque a ciência de operação do analógico era muito mais complexa do que a ciência de operação do digital. E agora, então, como é que você faz uma trilha? Você vai chegar lá, abrir um negócio e falar, ó, quero uma trilha assim, assim. Aí tu vai apertar... Vai sair tocando. Daí você vai falar, não, foi muito, menos não sei o quê. Acabou muito pra baixo. Foi um pouco de Beatles e acaba pra cima. Agora ficou legal. Vai ser mais ou menos isso. Você vai precisar, né? Não precisa mais afinar um violão. Tá louco? Não tem mais processo. Imagina um cara que fazia mapa astral. Olha o nível. Você ia lá, o cara, que dia você nasceu? Então vai para sua casa, que eu vou desenhar o céu como ele era quando você nasceu. Daqui a um mês eu volto aí para ver como tá ficando. Isso. Né? E daí depois de um tempão eu tenho conhecimento suficiente para desenhar o céu como ele era. Esse cara é um gênio. Esse cara é um sábio. Sim. Então esse cara vai falar um negócio para você que é lógico que vai ser incrível. Claro. Qual a diferença entre esse cara e um cara que você põe lá? 5 de novembro de não sei quando, aperta o botão, sai o mapa astral. É completamente diferente. Sim. Né? Quando você tinha 2 violonistas tocando, tinha um violonista que para começar ele afinava o violão dele melhor. Então quando ele tocava já era mais bonito. Sim.
Sim. O outro também é bom, mas ele não é tão genial, então não fica afinado tão perfeito, já fica um pouco diferente. A hora que vem um afinador, todo mundo afina igual. Olha que salto que é. Só estou falando da afinação Os do talentos violão. vão virando, as coisas vão virando commodity, né? Então a gente está nesse outro planeta agora, que não adianta também ficar saudosista. Ah, eu queria viver no tempo que se afinava o violão. Eu O que ouço gente passa a falar ser a isso. diferenciação? Não sei. Eu vou te Aí- aí eu vou passar, porque eu já passei esse recado algumas vezes aqui já. A minha percepção é que, na hora que você ficou abundante nessa questão de informação, na questão no trabalho braçal, o que fica escasso é o que a gente está desesperado hoje em dia, que é, na realidade, que é uma busca de sentido nas coisas. Eu acho que é muito desse negócio, assim. E eu acho que a tua história é muito bacana sobre esse ponto de vista, porque a melhor coisa de fabricar sentido é você impactar as pessoas de forma positiva. Eu acho, assim, Sim, é assim, sem e é dúvida. uma das coisas que até fazer esse podcast é uma das coisas que me dá prazer, assim, é pelo Claro. fato de você chegar e gerar um conteúdo de forma positiva que tenta transformar as pessoas que assistem o episódio. E sabe, Fábio, eu vi você dizer umas 2 ou 3 vezes sobre as nossas escolhas, sobre o fato das nossas escolhas não estarem conectadas à razão em outros capítulos, outros episódios, né? E o livro sobre protagonismo, ele parte disso. Quando eu vi você falando, eu falei, nossa, que interessante. A gente aprendeu na escola que a gente é o quê? Animal racional. Sim. Né, Jimmy? Ah, legal. E é mesmo, né? Só que Penso, logo existo. Só que isso faz a gente acreditar, sem querer, que nós somos essencialmente racionais. Que nós somos predominantemente racionais. E isso é um erro fatal no entendimento. Ser racional não é só ser racional, né? Pois é. Então, veja. Então eu saio pensando, pô, eu sou um ser racional. Não, você não é isso. Você é capaz de raciocinar. Beleza. Até aí tudo bem. Só que todas as suas escolhas são feitas a partir das suas emoções, dos seus afetos, dos seus amores. E depois você usa a sua razão, como você bem diz, para justificar as suas escolhas, né? Então, esse momento que a gente, fazendo o link, esse momento que a gente está vivendo é muito agudo, porque as pessoas estão virando escravas dos seus amores. Olha o que acontece. Eu estava dizendo que eu sou da geração que foi digitalizada e que viveu esse negócio. O que aconteceu nesse processo? Inicialmente, aconteceria o WWW, World Wide Web. Você teria uma rede mundial dos computadores, que você faria parte. Olha que coisa mágica. Finalmente, eu vou agora frequentar o show de violão na Guatemala, eu vou me corresponder com o churrasqueiro uruguaio, eu vou fazer yoga com o indiano comum. Não, professor, eu quero falar com o meu colega ali. Eu vou, meu Deus, agora vou assistir a feira de folclore da Hungria. Meus amigos não vão mais ser do Brasil, eles vão ser de outros qualquer países. Eu vou viajar o mundo, cara. Eu vou viajar o mundo com essas pessoas que na verdade já vão ser íntimos. Sim. E vou receber todos eles no Brasil e a coisa vai ser um negócio, vai gerar até um mecanismo de paz. Aldeia global. Né? Cara, não poderia ser mais legal. O que aconteceu? O oposto. A gente... Ah, internet. O que é a internet? Você pegar todas as pessoas que estão aqui nesse município, elas usam 5 sites. Né? Elas usam WhatsApp, Instagram, LinkedIn, não sei o quê, e-mail, acabou. Então não tem. Você abre Estão o seu presas na própria negócio. bolha, né? Pô, como que faz para sair? Elas têm acesso a tudo, elas podem ir para qualquer lugar. Eu tenho o meu TikTok. Eu sou muito presente, eu fui muito presente. Você posta lá bastante? Depois eu saí completamente durante toda a pandemia, que foi quando eu fui para Chernobyl, que eu estava te contando, para a Ucrânia, já tinha começado a guerra lá. E daí, quando teve a pandemia, houve um top utilização de cursos, venda de cursos, infoprodutos, eu saí e estou voltando. Mas eu gosto de ver e gosto de usar nas palestras, mostrar, olha o que eu recebi hoje no meu WhatsApp, olha olha esse meme aqui que eu vi no TikTok, né? O que é isso aqui? O que vocês acham, né? Para conversar sobre as coisas. No TikTok aparece 30 pessoas. Não muda. Eu não tenho como mudar. Ah, não, mas esse é o algoritmo.
que acontece com isso? O que acontece é que eu vou ficando com uma opinião muito limitada sobre as coisas, porque eu só vejo aquilo. Por isso há tanto discussão. Tá sempre de óculos, que sempre as enxergando aquela pessoas lente. brigam. Imagina, você tem um tipo de um viés sobre um determinado assunto. Não vamos pegar a política que Tipo assim, fica chata. alfa- Alimentação. Isso. Pronto. Alface faz mal. sei Pouco lá. polêmico. Alimentação. Então, aí eu só recebo daqui, só recebo daqui. Esse cara é o maior churrasqueiro, ele só recebe carne, picanha, costela, faca, grelha, cerveja, não sei o quê. Daí a gente se encontra. Né? Então, se o assunto for agronegócio, eu só recebo que o negócio é ruim, é ruim, é ruim. Aqui Vai eu ser só contra. sabe que é bom, que é bom, que é bom, que é bom. Se for yoga, ruim, ruim, bom, bom, é isso que vai acontecendo. Para te manter na rede. A gente falou agora há pouco sobre inteligência artificial e a loucura que é. Agora vamos falar sobre a burrice artificial, que é o que acontece com a gente, e a gente não pode se manter fora. Falar, olha o que acontece com os outros. Não, você é atingido e muda a sua opinião, o seu jeito de pensar pelo aquilo que você está vendo. Mesmo que você tenha um olhar crítico. A hora que você vê uma bomba explodindo, aquilo vai te impactar. A TV antigamente fazia isso, né? Eles fabricavam e uma visão uniforme e tentavam uniformizar a percepção do mundo das pessoas. Agora, teoricamente, tem um algoritmo dando personalizações e fabricando percepções de mundo para grupos diferentes de pessoas, né? Então, fabricando nichos específicos para as pessoas ficarem presas naquela bolha. O problema é quando elas se encontram. Eu me lembro da época quando eu era adolescente, que a gente falava das novelas, tá passando na Globo, e todo mundo via os episódios da novela. As mesmas, né? Eram as mesmas novelas, então conseguia conversar sobre isso, né? Digamos, era o mesmo assunto. Porque era a mesma bolha, né? Tava Era todo mundo na mesma bolha. bolha. Agora Exatamente. a gente chega, vai se encontrar, não é que é o que eu vejo no TikTok, não é a mesma coisa que tá acompanhando no Instagram, tipo, não é a mesma coisa, então não é o mesmo mundo, né? Estamos em espaços separados. E eu tenho sempre otimismo e gosto de me conectar com as coisas positivas. Então, quando eu encontro com uma pessoa da bolha do negatividade, ou sei lá, para não ficar como se o outro tivesse uma bolha pior que a minha, mas muito atingida pelo viés daquilo que está correndo mal, sabe? Eu sempre tenho dificuldade. Isso é um ponto que eu acho bacana, porque na realidade uma das coisas que prende a pessoa, né, daquela máquina de dopamina que tem no aparelho do celular, é essa busca de coisas que sejam viscerais, né, que faça a pessoa fazer uma identidade com aquele negócio, né? Então tem que ser coisa ruim, tem que ser coisa pesada. Cara, aconteceu um negócio muito interessante. Estava falando para vocês no começo que eu sou formado em direito, né? Tem uma coisa no direito que ninguém comenta, nunca vi ninguém falar sobre esse assunto, muito importante que aconteceu. A primeira coisa que você aprende quando você entra numa faculdade de Direito é o que é soberania do Estado. Então é assim, a soberania do Estado, todos estamos sob o Estado, da mesma forma, e a ele respondemos, né? Com os nossos direitos e deveres. Beleza. Uma das coisas muito importantes é a comunicação, né? Sim. Aquilo que deve ser dito ou não. Censura, por exemplo, né? Que as pessoas falam, eu sou contra a censura. Eu falo, você é a favor de passar filme pornográfico de manhã na televisão? Não, você é a favor da censura. Você é a favor. Ainda bem, porque a gente tem que controlar isso que está acontecendo na comunicação. Com as crianças, por exemplo, não há como você dizer que não, né? A hora que a gente tem a criação desses grandes grupos de comunicação e a consolidação deles, acabou a soberania do Estado. Porque quem controla... A mídia era concessão do Estado, não é mais. Se você quiser deprimir um município hoje através das redes sociais, você consegue. É só pagar pro Facebook? Se você ficar... Sim, não bombardeando. há dinheiro que compre. É só eles que podem fazer isso, né? Porque uma coisa interessante é que eles convenceram a todos nós que nós vamos gerar os conteúdos para eles. Então, os grandes grupos de comunicação hoje têm uma vantagem, eles não fazem conteúdo. Você está dizendo da novela, mas a Rede Globo tinha que fazer a novela. Exato, tinha que eles fabricar, não precisam. tinha que construir uma Você narrativa. manda a novela, eu mando a novela. Né? Eu sou gerador de conteúdo.
Eu escrevo artigo e publico. Então eu sou o quê? O escritor deles. Colaborador não remunerado. Exato. Mas se eu quiser, eu posso patrocinar o que eu escrevo. Nós somos podcasters não. Nós somos podcasters não remunerados do YouTube e patrocinamos os conteúdos. A gente paga pra trabalhar pro YouTube. YouTube. Um abraço a torcer que eles são muito inteligentes. Eu acho que eles estão já usando a inteligência artificial há muito mais tempo, né, que a gente. Há muito tempo, né? Mas você estava contando, achei legal falar um pouquinho da tua rotina e também depois das viagens. Hoje você só compra passagem de ida, então, ou só recebe passagem de ida, porque você tá sempre indo, né? Nunca volta. Você tá sempre indo. Agora, depois da pandemia, que a agenda tá voltando ao normal e os grandes congressos já estão conseguindo fazer tudo presencial, minha vida tá voltando ao normal, que é de viajar bastante. E essas viagens que você teve na Ucrânia, isso foi a trabalho ou foi porque você quis passar um tempo nesses lugares? Não, a Ucrânia eu quis conhecer mesmo. Eu tava indo para um ashram. O que é um ashram? Não. Um ashram é um centro de estudo de filosofia oriental. Eu estava indo para um que tem 4.000 leitos, em Bangalore, na Índia, quando teve a pandemia e eu voltei. Eu comecei os estudos da filosofia oriental há 10 anos e virei voluntário de uma organização que chama Art of Living e Arte de Viver, inclusive, temos a gloriosa Arte de Viver Florianópolis, que as pessoas podem procurar e conhecer, que é um centro de estudos de yoga. Não é asanas, se você quer fazer asanas, também tem. Sim. Mas yoga é dividido em 8 braços e um deles são a yoga que a gente chama das posturas, tudo. Nunca foi o meu forte, mas eu gosto muito da parte de estudos de Patanjali, que são estados da consciência, que tem mais a ver com isso tudo que a gente estava conversando aqui agora. Mas quando a gente fala em filosofia oriental, logo alguém já imagina uma coisa mística e ligada à espiritualidade, mas há também o lado cartesiano e filosófico que você pode aplicar na sua vida de uma forma assim ligada ao seu trabalho, ao aquilo que você pensa e etc. Né? Então, nesse caminho, eu estava indo quando teve a pandemia e eu tinha ido conhecer Chernobyl, que foi uma viagem bem marcante, você andar por lá e ver o que aconteceu ali naquela cidade e a guerra já estava há um tempo no fronte da Crimeia, a gente podia assistir ao vivo até, e logo depois da minha saída para cá, no final da pandemia, daí a Rússia invadiu de vez, então é muito triste para mim imaginar que aquela cidade lindíssima, gigantesca e daquele tamanho, né, um grande centro, possa ter sido bombardeado. Mais uma vez me leva a crer que a razão está muito distante das nossas capacidades, porque a guerra é a pior solução para um problema. Sim. Se você tiver um problema e for elencando, solução 1, assim, 2, assim, 3, quando chegar na 50, vai 50. Guerra. Exato, né? É a pior. Sim. A última das últimas. Tipo, sim. Dançou, deu tudo errado, né? Daqui para baixo. Então aí é triste ver isso. Mas essas viagens são incríveis. Uma das mais incríveis que eu fiz foi para a Amazônia, para uma aldeia dos Ranicuins. Foi uma viagem transformadora. Eu dormi 8 noites numa aldeia onde nunca tinha dormido uma pessoa de fora. Nossa. Fiquei 4 dias sem comer, sem tomar água. Uma experiência transformadora, você acordar num lugar onde... Eles não têm eles fazem essa prática de não comer e não tomar água? É tipo um batismo, para você entrar na aldeia, ganhar um nome. Entendi. E eu lembro que depois dessas 8 noites que eu passei lá, né, com o aprendizado todo que eu tive, quando você vai para uma viagem dessa, você vai para Rio Branco, de Rio Branco você vai para Jordão. Jordão tem o pior índice, é o município com o pior índice de desenvolvimento do Acre. Quando eu cheguei lá, tinham 2 caras, ficaram me olhando, andando, chegou uma hora, eu falei, foi, né? Aqui tá rolando. Eu me entrego. Sim, exato, vamos assaltar. Eles falaram, não, é o seguinte, você sabe arrancar um dente? Caramba. Falei, não, que a gente viu que você chegou agora, você não sabe arrancar um dente, não, né? Eu falei, não sei. Valeu. Então, esse é o lugar que tá, o índice do IDH. E dali você sai com um barco e vai para a aldeia 2 horas.
E daí você chega num livro de história que você estudou, né? Com as pessoas que comem mandioca, milho, banana e amendoim. Aí você fala, olha, era mesmo, mandioca, pois banana, amendoim. é isso aqui que eu vou comer. E daí quando você volta e você chega no aeroporto, no caso de, não sei se foi em Brasília ou se foi em E Congonhas, aí vai tu comprar um café por R$50? e vê um pôster, quase se acertou o que eu ia falar. Você vê um pôster do George Clooney Uhum. com uma máquina de Nespresso escrito What else? Você olha assim e fala, nossa, O que tá acontecendo, o né? que está acontecendo? Cara, que loucura. É uma mudança de perspectiva absoluta, né? Absoluto. Isso, essas mudanças eu acho que são muito ricas e, em especial, a pessoa transitar em classes socioeconômicas diferentes para conhecer. Eu conheço muita gente que vive só na classe socioeconômica que ele faz parte. Ele não tem ideia do que está Esse acontecendo. trânsito, né? Não conhece o mundo, de certa forma, né? Essas camadas são muito importantes você transitar sobre elas para você formar a sua opinião sobre as coisas, sabe? Eu acho que esse é um ponto, e um outro ponto que as pessoas precisam pensar é em ler romances, Olha que interessante. sabe? A pessoa, ela quer conhecer o indivíduo e fala assim, eu vou ler um livro, como é o interior das pessoas. Você só vai descobrir como é o interior das pessoas lendo os grandes autores. Por que você acha que eles são considerados os grandes autores? Sim. Porque a hora que você conhecer os personagens, você vai falar, agora eu estou entendendo o fulano, agora eu estou entendendo o Beltrano, porque você entrou lá dentro. Dá um pouco mais de trabalho do que um livro Como Entender o Indivíduo. Não vai dar. Como diz um amigo meu, não é que não dê, é que não dá. Mas eu acho que é um troço, digamos, o podcast, de certa forma, faz um pouco desse trabalho, né, de chegar e mostrar a pessoa como a pessoa é, né? A gente passa 1 hora conversando com a pessoa e é muito difícil a máscara ficar em pé durante todo o período. Então a gente começa a perceber muito do real da pessoa. E a gente começa a verificar que as pessoas são pessoas reais. E a gente começa a entender, de certa forma, como é que a pessoa tem uma visão de mundo. E eu acho que é um negócio bacana que o podcast está transformando o mundo, de certa forma, né? Sim. Não necessariamente só jogando para a plateia, mas qualquer outro podcast. Essa abertura e o bate-papo. Sim. Porque isso é uma coisa que está faltando também. Você não tem mais oposição de ideias. Agora, eu até estou vendo alguns programas de oposição de ideias, mas que geralmente é exagerado. É tipo um que é o inimigo do outro. Daí chama para eles quebrarem o pau. Né? Mas é importante Aí que a treta. Comece a opor ideias e talvez de pessoas que não sejam tão opostas pelo vértice, para que a gente... Você acha que a sociedade tende a caminhar para o consumo de informações cada vez mais rasas? Ou a gente talvez encontre uma virada de chave que as pessoas vão buscar se aprofundar na própria existência e ter um interesse um pouco mais profundo sobre a própria vida? Aí eu não sei se eu respondo o que eu tô torcendo. Não, o que você... exato. A gente tem a tendência de responder por aquilo que a gente acredita, né? Mas... Eu acho que a gente vai ser um substrato dessa informação que a gente receber. Não dá para ser diferente. Se for mais rasa, a gente vai refletir isso. O que vai acontecer? Você veja a formação de um jovem. Quando eu ouço a música que o jovem ouve hoje, eu olho e falo assim, nossa... Daí quando eu vou falar isso não é música para mim, eu lembro das pessoas que falavam isso para mim quando eu ouvia Pink Floyd. Sabe, isso aí é barulho. Eu falo, pô, eu vou fazer o mesmo papel. Que loucura. Então, assim, o mundo está indo para um lugar que não é mais o mundo que eu vivi. Ainda tô jogando para a plateia. Né? E ainda vamos fazer uma resistência àquilo que a gente não concorda e uma promoção daquilo que a gente concorda para que isso vá para frente, né? Ainda está no game bem. Em especial, em cima de fatos, né? Porque hoje a gente está entrando num momento que conversa com essa sua pergunta, que é o seguinte, os fatos não são mais importantes, só o coração. Então, se eu vou falar um negócio para atender os meus amores, dane-se se... Por exemplo, um amigo meu me manda uma fake news. Aí eu ligo para ele, falo, cara, esse negócio que você me mandou, isso aqui não é verdade, ó, o áudio tá trocado, cara. Por que você tá fazendo isso? Ele responde, ha, ha, ha. Ele sabia. Mas o coração dele acha que ele está agindo para o bem, então, beleza. Percebe? A hora que você faz isso, os fatos não importam mais. Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui para todos que nos assistem. Para a plateia. Para Jaraguá
do Sul. Sim, grande cidade. Vamos para Jaraguá do Sul. Não é uma das maiores cidades Não. do estado. Mas se eu não me engano, é a cidade com maior índice de desenvolvimento humano, acho que uma dos maiores do Brasil, de índice de IDH. Olha que interessante. Você teve lá no Você em Jordão. contou todo o final da minha história. Derrubou a narrativa. Tá bom, vamos tentar. Foi espontâneo, vamos ver se assim ainda eu consigo. Vai. Acho que agora a chance minha diminuiu ao infinito. Mas você me diria que quantas famílias têm saneamento básico em Jaraguá do Sul? 50% ou mais? 70% ou mais? Ou 95%? Olha, sabendo o que eu falei, eu estaria acima de 70%. Imagino também, nessa hora. 95%. Nossa. Mas a gente tem coragem de chutar? Não. Por quê? Porque a gente vai dizer que o mundo é bom. Se você falar 95%, que é a verdade, qual é o problema disso? Você é identificado como uma pessoa insensível aos problemas. Parece que você está dizendo, está tudo resolvido, pessoal. Vamos parar de choradeira. Aí parece na Poliana que eles chamam, né? Aí você olha e fala... aí o pessoal te fala assim, só na tua bolha, né? Tipo, tá cheio de gente sofrendo e você está dizendo isso. Então você recebe esse impacto e fala, não vou mais fazer esse papel. Pois é, mas aí a gente tem que falar de sofrimento ou de coisa boa, né? Então, aí é que é uma questão, porque é óbvio que eu não vou fazer esse papel. A hora que eu ouço isso, eu não ouço e falo assim, que besteira que ele falou, eu ouço e falo, é mesmo. É mesmo. Tá cheio de gente com problema, eu não vou ficar aí falando isso. Sabe, por exemplo, vou fazer mais uma pergunta. Não vou falar nada sobre essa. Essa eu duvido. Se você falar essa, o Jimmy, é o seguinte, você acha que crianças no mundo até 1 ano, elas receberam pelo menos uma vacina? 20%, 60% ou 80%? Pelo menos uma? No mundo. Acho que uns 30%. 80%. Cara, bastante. Dados do Gapminder. Que legal. Maior estudo de pesquisa da Suécia, super aceito como a grande segurança na apresentação de dados do famoso médico Hans Rosling. Está lá, 80%. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisaria arrumar uma maneira de alardear o bem sem esquecer aqueles que estão ainda desatendidos. Mas as pessoas querem consumir o bem, no sentido de que você receber essa informação? Porque, digamos, o cara tá buscando treta, tá buscando rolo, tá buscando a desgraça dispara visceral, dopamina. Dispara dopamina. O único problema é o seguinte, é que passa um tempo, tu começa a ficar insensível, a dopamina já não começa a fazer efeito. Por isso que tem vídeo cada vez mais pessoas aí tu pode descer para drogas mais pesadas. Exato. Ou não, eu pode chegar e tomar a decisão. Cara, agora eu tenho que tomar a rédea da minha vida e eu tenho que chegar e fazer alguma coisa que fabrique sentido para minha vida. E assim, no final das contas, eu imagino que a gente está indo como sociedade para um processo de transição onde a maior parte da população vai caminhar para uma busca de sentido. E assim, não tem como fazer diferente disso. É isso a posição que eu estou buscando no meu trabalho. Conseguir dizer para as pessoas aquilo que há de bom, aquilo que pode ser feito, aquilo que deve ser, aquilo que eu acredito seja um posicionamento positivo, mostrar para elas o que há de bom e tudo que nós estamos melhorando no mundo, sem assumir um papel de desafeto ou esquecimento daqueles que não estão bem, o que não é fácil, né? É difícil, né? Uma linha tênue. Mas esse eu acho que é um papel que a gente precisa de formar uma equipe aí para jogar para a plateia. Para defender isso, né? E espalhar essa positividade, porque, lógico, isso causa um aumento da autoestima. Isso, eu ia pegar esse ponto. Eu acho é o protagonismo, a gente tá falando no começo. Talvez as pessoas não se sintam tão capazes quanto deveriam. Eu tomei uma bordoada esses tempos, assim, que eu não esperava. Tava num grupo de conhecidos e eu comecei a falar de alguns amigos ou pessoas que eu tenho algum contato que vendem uma empresa muito cedo, né? E eu acho isso legal. Eu falei, cara, minha expectativa é me aposentar aos 40 anos. Eu quero muito, né? Eu acho legal o cara quando consegue criar um negócio de muito impacto e com 30 anos vende esse negócio e aí cria outros, mas ele já tá resolvido, digamos assim, na vida, né? Já cumpriu um papel legal.
Claro que isso são casos fora da curva, etc. E aí eu tava num grupo de conhecidos e eu levei porrada, assim, das pessoas, né? Ah, isso só na tua bolha, né? Por isso que eu falei, né? Alguém me falou isso, né? Ah, isso só na tua bolha Tu acontece. não pode sonhar isso, tu não pode sonhar isso. Aí eu fiquei, assim, impactado, né? Eu falei, pô, eu tô muito errado de me inspirar nisso, ou de achar que isso é legal. Será que eu deveria estar falando de outra coisa, né? Que eu tô, sei lá, é difícil, né? Às vezes eu faço uma brincadeira que é você pega o celular e fala assim, não, fala aí, como é que eu tenho que ser, então, pra mim? Porque... Parece que as pessoas queriam que eu falasse assim, todos meus amigos estão desempregados e a gente tá... a gente não consegue nada e a vida é horrível, né? Então é difícil, né? É claro que a gente não pode esquecer, a gente não pode dizer que uma realidade é a realidade do mundo, né? O mundo não é Jaraguá do Sul, né? Não é, mas por outro lado... Mas a gente deveria querer ser Jaraguá do Sul. Sim, a gente devia pelo menos saber que ele existe, né? E as pessoas deviam olhar e achar bom. Por exemplo, estatísticas, dados científicos e resultado de pesquisas, né? A quantidade de vezes que a gente ouve isso para baixar a estima, para fazer propaganda, para alardear, para fazer ativismo, e quantas vezes esses dados apresentados são falsos, é muito grande. Por isso que eu fiz questão de falar dado, Gapminder, o outro nem precisou que você já conhecia, né? Por exemplo, a gente estava falando aqui de Jordão, tá? Eu fiz um trabalho com 40 refugiados de 20 países, para Migraflix e para Airbnb. Ajudar esse pessoal a criar uma experiência e viver vendendo experiência no Airbnb, já que são pessoas que tiveram uma história de vida maluca e que são capazes de contar essa história, ou fazer um rango da cidade delas, ou dançar, ou cantar, ou fazer uma roupa, ou cozinhar, enfim, pegar o que eles têm. As tantas eu conheci pessoas da República Democrática do Congo. Isso é muito interessante para você, toda vez que você vê uma pesquisa que fala assim, o Brasil é o pior em tal coisa, você deve olhar e falar, não é pior que a República Democrática do Congo. Porque a República Democrática do Congo tem 82 milhões de habitantes e o índice de desenvolvimento de Jordão, aquele lugar que você chega e o cara pergunta, você sabe arrancar um dente? Eles não têm posto de saúde. E a República Democrática do Congo não é uma ilha na África. Se você estudar o índice de desenvolvimento dos países africanos, que a gente chama de África, né? A gente fala assim, os Estados Unidos, a Austrália, a África, falou, opa, misturou um pouco aí, porque um continente não é um país, cuidado, né? Ali tem vários países, várias culturas, várias coisas diferentes, estados e tudo. Então, quando a gente estuda esses dados, você fala assim, nossa, sabe? O Brasil é o pior... Peraí, deixa eu olhar em distribuição de... Pior que ali não vai ser pior. Não tem. Agora, quando você vai para o Peru, você só vai ouvir falar coisas... Ninguém vai aparecer lá uma notícia assim, o Brasil é o pior e não sei o quê. É tudo que o Peru é o pior. E assim por diante. Se você for para os Estados Unidos, eles também vão te falar o pior de um monte de coisa. Eles que são tidos como uma grande potência. Se você for para a Ucrânia também, se for para todo lugar, o que rola é isso. Quando você olhar assim e falar assim, o Brasil é o pior, fala, peraí, deixa eu estudar um pouco o mundo para a gente ver do que a gente está falando e olha o nível que a gente está. Cuidado, não olhe para isso e fala, esse cara é um insensível. Mas tem um lado... A gente tem tanto problema social aqui e ele está falando que nós somos os maiores. Cuidado, só... Pese aí o que é uma construção de autoestima, de positividade, de exemplo, de guga, de vitória, para aprender, fazer, ou talvez ficar olhando pro ruim, sofrendo, chorando, falando da bolha dos outros e tal. É que existe sempre uma perspectiva, esmagado, né? Sempre existe uma perspectiva que tu pode olhar uma coisa só pro lado negativo. É por isso que eu vejo essa questão como sendo muito narrativa, né? Então você pode sempre olhar e achar um número de um jeito, de uma perspectiva diferente que vai ver o lado negativo das coisas. Da mesma forma que você pode achar o lado positivo também de tudo que está sendo construído, né? Então, a gente tem várias coisas que são positivas no Brasil, várias coisas negativas. A forma de escolher como é que você mostra é a narrativa que você conta. E a transformação que você está fazendo em cima da percepção de vida das pessoas que estão assistindo uma conversa, um episódio, um espaço. Então, aí é a questão que a gente está entregando a positividade ou está entregando a negatividade para as pessoas. E essa transformação que a gente quer executar em cima das pessoas é como, né? Através da negatividade, dessa entrega negativa. Pois é.
Não podia ter. Depois eu vou anotar. Anotar. Boa, Não, né? mas É um duelo entre bem e mal, tô né? no fim das brincando, mas é contas. que você acabou, no fim, falando de um jeito tão simples, um negócio que é complicado de Sim. falar. Obrigado por compartilhar o teu tempo com a gente, né? Ah, E eu que agradeço. É e uma tanta honra experiência para de mim estar vida. aqui. Pra gente, ir caminhando pro fim, eu tenho muita curiosidade, voltando a falar de trilha sonora musical. Você falou uma naquele pupurri, aquele apanhado de vinhetas ali. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado, né? E eu fico pensando, chegou assim, olha, a gente tem que passar um recado de seriedade, porque é uma coisa que isso tá acho que todo brasileiro escutou isso em algum momento, né? Um negócio que passa na TV. Aquele cara que tá falando aquilo tá brigando, aquele cara tá conscientizando a pessoa. Ah, é um texto legal, né? Sim, é uma obrigatoriedade. É um texto legal. Eu gravei algumas vezes esse texto, mas esse texto foi gravado já por centenas, talvez milhares de pessoas. Enquanto nós estamos conversando aqui, alguém deve estar gravando esse texto, né? Mas eu gosto de mostrar essa voz, porque quando eu faço essas vozes, eu faço no sentido de buscar uma conexão. Claro. Todos aqueles produtos que eu faço não são assinaturas únicas. Outros locutores já gravaram. Imagina quantas pessoas gravaram Guaraná Antártica, esse é o sabor. Quantos comerciais tiveram isso, né? Então, às vezes falam, mas é você todas as vezes? Não sou eu todas as vezes, mas às vezes sou. Mas parece ser você. Parece ser você todas as vezes. É porque a gente vai meio que buscando Preservar a linguagem, né? Preservar a linguagem. Parece que é sempre a mesma pessoa. A propaganda acabou e tem um texto legal. Né? Então, é bom que isso se pareça com os outros. Tipo, se beber não dirige. Você não vai fazer um seu. Aí, ó, se tomar uma, não sai dirigindo. É um texto legal. Você vai lá e fala o texto. O do Jogando para a Plateia é assim, fera. Ó. Jogando para a Plateia. Deu play, assistiu, curtiu. O gancho, fazendo o gancho já. Tem um slogan do programa? Não tem, cara, não tem. A gente tem hábitos que transformam a sua vida. No podcast que vai transformar a sua vida. É o que a gente tá usando agora. Ah, então vamos gravar. Senão o podcast que vai apresentar. Como é que é? Vai transformar a sua vida. O podcast que vai transformar a sua vida. Aí, ó. Olha Show só. de bola, massa. Muito legal. Show de bola. Obrigado, Álvaro, pela tua vinda. O pessoal quiser se conectar contigo, quiser o livro, quiser uma palestra tua, onde te encontra, você tá nas Meu redes sociais. site, alvarofernando.com.br. O livro você encontra na Amazon, encontra nas principais lojas que você pode comprar aí com facilidade. O meu site conta a minha história, tem algumas coisas interessantes, muitas fotos, pode ser divertido também. Sim. E eu queria aqui, nas minhas considerações finais, agradecer, dizer que eu não trocaria estar aqui conversando com vocês por nada. Então eu saio daqui hoje todo feliz. Vou contar para todas as pessoas que eu encontrar o que eu fiz hoje. Eu saio daqui feliz da vida por ter participado desse programa, conversado com vocês e tido a oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória profissional e a minha percepção de mundo. Sim, nossa, Álvaro, muito obrigado pelas suas palavras, a gente fica honrado e com certeza tem muito mais para aprender contigo, né? Eu acho que isso que é legal. Vai fazer palestras aqui, né, na OAB, parece, desde alguns eventos, vão participar aqui, não? É dia 5 de dezembro, às 19 horas na OAB, e é um evento aberto ao público, onde a gente vai tratar o protagonismo e o voluntariado. O voluntariado é um dos caminhos mais interessantes que uma pessoa tem para desenvolver a sua trajetória profissional. Então, essa palestra, eu garanto que vai ser uma palestra transformadora para qualquer pessoa que aparecer por lá. Transformadora e divertida. Show de bola. E também quem quiser, o empreendedor que estiver ouvindo e quiser levar o teu conteúdo para o público da empresa, também pode fazer isso. Pode ter um pedacinho de Álvaro lá. Legal. Show de bola. Obrigado pela tua vinda mais uma vez. Eu que agradeço. A gente com certeza volta a conversar num próximo episódio com outras novidades. Muito obrigado. Show de bola. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando para a Plateia. Nós estamos muito felizes de produzir mais um conteúdo como esse, né? Jogando para a Plateia, o podcast que vai transformar sua vida. Eu não sou, né? O cara é o mestre, a gente, né? Acho que ficou bom. Mas é isso, essa é a pegada e acho que a gente tá caminhando, né, nessa missão e obviamente a gente conta com o teu feedback nos comentários para que a gente também descubra como pode transformar mais a tua vida, certo, Ferrari? É isso aí. A gente quer agradecer aos nossos apoiadores aqui, o Jazzin, que nos recebe nesse palco maravilhoso, e ao Davi Paz Lima, que nos ajuda aí a levar o nosso trabalho ainda mais longe. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando para a Plateia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.